Boa noite a todos. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um evento do Abafos Convida. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui um grande amigo, atleta do Minas, associado da Abafos e proprietário da L18 Financial Consulting. Estou gastando inglês aqui, né, Libânio? Mas, Libânio, seja bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje a gente vai falar de investimentos, a gente vai falar de um outro lado seu, né, além do atleta. A gente fica muito feliz de ter você aqui conosco também, porque mostra que é possível, sim, estar no esporte de alto rendimento e também ter um plano B, já pensar num pós-carreira e com qualidade, né, com zelo, com carinho, como você faz, e como eu tive a experiência também de poder trabalhar com você e sei das tuas qualidades. Antes de te passar a palavra, Libânio, só queria deixar registrado aqui também, esse deve ser o penúltimo, ou até o último evento do Abafos Convida que nós vamos fazer nesse ano de 2021. Todas as vezes que nós conseguimos reunir o pessoal aqui, tem sido uma troca muito enriquecedora. Por várias vezes nós tivemos várias pessoas aqui na sala e, né, nos últimos eventos nós temos uma leve queda nesse número de participantes. Então, até para deixar registrado aqui também, que nós gostaríamos de cada vez mais poder ter mais pessoas aqui, e é algo que nós temos que pensar enquanto entidade também, em como melhorar esse evento, como tornar cada vez mais atrativo e como também entender o posicionamento dos associados com relação a isso. Antes de passar a palavra também, Libânio, gostaria de passar a palavra para o Roberto aqui. Roberto, caso você queira contribuir com alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, quero primeiro agradecer a presença dos que estão aqui, cumprimentar e agradecer o Libânio pela disposição de estar aqui com a gente e de dar essa aula aqui para os associados. Dizer que para a Abafos é uma honra e que a Abafos precisa, a gente tem discutido bastante. Hoje estamos aqui com um quórum baixo, né? E um tema tão relevante, então queria deixar registrado que nós estamos pensando muito em meios de atrair mais associados e também fazer eventos, fazer ações que atendam aos associados, né? Que os associados queiram estar aqui presentes, que também senão não faz muito sentido. Se não há um interesse, né, da maioria de se mobilizar e de acompanhar, de prestigiar, também começa a não fazer muito sentido a gente, né, dedicar nosso tempo para tentar trazer ações para os associados nesse modelo. Mas são coisas que a gente vai discutir mais para frente e fica aí o meu abraço e o agradecimento a todos que estão aqui, em especial ao Libânio. É isso. Nós entendemos que uma das possibilidades da associação hoje é atuar em conjunto com os atletas na parte de desenvolvimento pessoal e profissional, é trazer informação que muitas vezes está escondida, que está oculta, é trazer mais lucidez, né, mais luz para o nosso meio, e a gente entende que isso é importante, mas caso a associação entenda de uma forma diferente, a gente vai conduzir isso da melhor forma possível. Libânio, agora sim, seja bem-vindo, cara, muito obrigado. A palavra é sua. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Um prazer imenso estar aqui para a gente trocar uma ideia, né? Também agradecer àqueles que estão via gravação. A gente sabe também que muitas pessoas participam né, vendo o vídeo lá no YouTube. Então, obrigado a todos aí. Espero que a gente tenha um evento bem bacana. Rafa, por favor, se você puder me autorizar aí para eu compartilhar. Não sei se é você o host. Só um minutinho, Libânio. Só não sei exatamente onde que é, você sabe? Você vai ali em participantes, aí você vai habilitar, me habilita para compartilhar. Está tudo em inglês aqui, eu não sei qual que é o comando. Mas eu vou te tornar... Tem assim, more, você vai no more... Agora você está como host também. Host. Isso. Fechou. Maravilha.
Então, vamos lá. Ainda não me habilitou, Rafa. Ah, é porque você deve ter habilitado o outro, que eu estou como 2. É o outro que você quer? É, por Tá, favor. só um pouquinho. Sem vídeo. Peraí, que ele não está indo. Cara, ele não está indo. Não sei por quê. É que Deixa eu ver você está aqui. como host agora, Libânia. Você ficou Entendi. direto Deixa eu como host. Isso, aí você pode autorizar lá. tornar aí. Acho que agora vai dar certo. Isso, você autoriza lá e fechou. Agora sim. Maravilha. Todos visualizando aí, né? Show. Isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Vamos dar início. Maravilha. Vamos lá. Bom, pessoal, prazer, como eu falei, estar aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse tema tão relevante, sobre o aspecto financeiro de uma carreira, sobre investimentos, né? Eu começo com essa imagem, gente, que é o retrato da minha vida profissional. Eu me dediquei muito concomitantemente a essas duas áreas, tanto a área dentro da quadra, representada pela bola, quanto a área ali da calculadora HP12C. Eu sou um profissional também da área financeira e é com muito carinho que eu preparei algumas pequenas reflexões para todos vocês que vieram aqui acompanhar. E o meu intuito aqui, o meu propósito, com certeza, é fazer valer o que a Abafos tem como missão: agregar valor extra-quadra para aqueles que se associam, para aqueles que têm uma preocupação, né, dentro da sua carreira. Então, eu preparei um materialzinho, uma troca aqui para a gente fazer, com algumas reflexões pontuais, e no final a gente troca também algumas ideias, debate alguns assuntos que vocês têm dúvida, que eu sei que é uma área que normalmente tem muita informação disponível, mas que a gente sempre recebe também uma série de perguntas, porque também geram-se muitas dúvidas na trajetória de todos. Para quem não me conhece, sou Libânio, primeiramente atleta, né, do Minas Tênis Clube, vivo do futsal há aproximadamente 10 anos, né, dentro do alto rendimento. Então, sou como todos que estão aqui, a maioria, né, que está na batalha diária, todos os dias ali, correndo atrás da bola pesada, se dedicando bastante. Então, eu sou primeiramente um atleta e, como eu falei, concomitantemente, em paralelo, eu busquei me desenvolver muito, estudar bastante e até atuar nos últimos tempos, nos últimos anos, dentro do escopo financeiro. Sou administrador de empresas, me formei no ano de 2018, ali atuando na época em Blumenau, né? Todos os clubes os quais eu passei, eu tive a oportunidade de estudo. Então, hoje eu estou aqui, a gente está tendo essa conversa muito pela contribuição que o futsal me deu, por essa oportunidade de conhecimento, né? Que eu tentei ser muito grato, tentei devolver com muito empenho, muita dedicação. E recentemente eu também me tornei especialista em investimentos, tirando essa certificação chamada de CEA, que é uma certificação de especialista promovida pela Anbima, que é a Associação Nacional de Mercados de Capitais, né? Uma das certificações mais importantes do mercado financeiro. Graças a Deus, com muito empenho, eu consegui fazer uma prova, ser aprovado, e também venho aqui hoje falando para vocês que essa foi uma das conquistas que eu consegui dentro da minha carreira.
E nos últimos 4 anos também eu tenho trabalhado com consultoria. Fundei a L18, que hoje, além de ser uma empresa que presta consultoria, eu também tenho buscado produzir conteúdos 100% focados nos profissionais do futsal. Esse é o meu legado. O meu legado é contribuir para o máximo de profissionais possíveis, companheiros de modalidade. Essa é a missão da minha empresa, essa é a missão que eu encontrei no meio da minha trajetória e faço com muito zelo realmente. E está aqui mais uma iniciativa para a gente deixar para que a minha mensagem seja passada para frente. Hoje, gente, a gente vai fazer um paralelo, uma reflexão com esses elementos aí que estão na tela. Primeiro, o nosso presidente, tenho certeza que ele não está aqui ainda na reunião, deve chegar daqui a pouco, mas também tenho certeza que ele está vendo a gravação. Uma viagem de ônibus, uma viagem que quase todos nós temos aí, várias, durante a nossa caminhada, a nossa trajetória. E os últimos campeões, tanto da Liga Nacional quanto da Taça Brasil Feminina. A ideia hoje é fazer um paralelo com isso, com esses elementos, com o universo de investimentos. Será que a gente consegue tirar algumas reflexões desses pontos? Eu acredito que sim, mas vamos guardar isso aí por um tempinho e bater um papo sobre planejamento aqui, sobre o que eu considero 3 áreas fundamentais para um planejamento de um atleta. Na minha visão, na visão da minha empresa, na visão que eu construí ao longo do tempo, o atleta que quer ter um bom planejamento, algo ali desenhado para que a carreira dele realmente chegue a objetivos que ele planejou, que ele desenhou, eu acredito que não tem como a gente não falar dessas 3 áreas, não subdividir isso em 3 áreas e fazer algumas reflexões, alguns entendimentos sobre como esses aspectos aí, como que a gente vai gerenciar esses aspectos dentro da nossa caminhada. O primeiro aspecto é o aspecto temporal. Todos nós precisamos ter uma consciência clara, uma definição clara do tempo o qual a gente vai estar dentro da quadra. Acredito que todos nós pensamos nisso constantemente, mas nem todos, infelizmente, realmente sentam, pegam as suas anotações, pegam o que normalmente usa para planejar, ou se não planeja, pensa sobre isso de uma forma incisiva. A gente tem que ter uma definição do tempo. Eu vejo muitos atletas, eu quero trabalhar dentro da modalidade, quero estar na quadra mais 3, 4, 10 anos, mas isso de uma forma superficial, não há aquela definição clara. Falei sobre isso numa live recentemente, tem inclusive um material conteudista que fala sobre esses 3 âmbitos, mas para a gente fazer a nossa reflexão de hoje, eu preciso relembrar esse contexto. Também temos a área financeira, que também é uma preocupação de todos nós. O quanto da minha dedicação diária, dos recursos os quais eu consegui ao longo da minha carreira, o quanto disso eu vou aproveitar quando eu parar de jogar? Qual será a quantidade, o montante acumulado que eu vou conseguir até chegar lá na frente? E o que esse montante vai me proporcionar? Essa reflexão é fundamental e ela também precisa de estratégia, ela também precisa de detalhamento e que a gente se dedique um tempo a entender qual o cenário atual que a gente vive dentro da modalidade e qual cenário a gente quer atingir. E se esse gap, ou seja, a distância entre o que eu quero e o que eu possivelmente vou atingir, como é que eu vou me preparar para suprir? Então, dentro da área financeira, basicamente, a gente tem que entender essa renda futura
qual eu desejo, assim que eu não estiver mais agregando valor para um clube, assim que eu não estiver mais dentro da quadra, como atleta, o quanto que eu quero ter de renda. Eu quero ter a renda semelhante ao que eu tenho hoje dentro do meu clube? Quero ter uma renda superior? Não, eu quero ter uma renda menor. Acho que o meu custo de vida é tranquilamente mais baixo do que o que eu estou recebendo hoje. Essa é a primeira análise. Depois, eu preciso entender qual o tamanho do volume de capital que essa renda necessita. Os investimentos eles vão gerar ali proventos mensais, ou seja, retornos mensais. E será que esses retornos serão capazes de me sustentar, de sustentar minha família? Essa análise precisa ser feita. E volto a falar aqui, aprofundei nisso no material técnico que está disponível dentro de um e-book, lá dentro da comunidade. Relembro no final sobre isso. Então, quem quiser se aprofundar nesses aspectos, dá uma procuradinha lá, que é um material bem bacana, para a gente não precisar aqui perder tempo com cálculos. Mas a grande mensagem é: eu vou conseguir atingir os resultados financeiros que eu almejo ou não? E se eu identifiquei que eu não vou conseguir, como que eu vou fazer? Eu uso um conceito chamado de renda ótima. O que é a renda ótima? Exatamente essa renda que eu acabei de citar. Eu quero ter R$ 5.000 no final da minha carreira por mês, garantido através dos meus investimentos. Essa é a renda ótima. Mas aí eu identifiquei que eu não vou conseguir ter esses 5.000. Eu vou conseguir ter 2. E aí? Como é que eu faço? Na minha visão, a gente precisa ter, conjuntamente a esses aspectos, uma capacitação intelectual. Você vai preencher esse gap de recebimentos com uma capacitação intelectual. O dia que você sair de dentro da quadra para não voltar mais, o dia que você deixar de receber um salário enquanto atleta, você vai ter a capacidade de entrar numa empresa, de fundar a sua própria empresa, de passar num concurso e ter renda proveniente para chegar na sua renda ótima, para pagar o seu custo de vida, para ter a qualidade de vida que você deseja. Então, entendam bem esses aspectos. O tempo que eu quero estar dentro da quadra, claramente definido. O valor que eu quero receber no final, independente de qual ele seja, o quanto eu acho que seja interessante para a minha vida. E, caso eu não o consiga, eu preciso me preparar intelectualmente desde hoje, desde ontem, para que essa lacuna não fique em aberto e eu seja capaz de agregar valor também fora da quadra para alguém ou para mim mesmo, proporcionando renda. Contextualizado esse cenário, pessoal, hoje o nosso intuito é falar desse meio aqui, financeiro. E o meio financeiro, já que eu identifiquei lá na frente o quanto que eu quero receber... Libânio, posso Oi. interromper um pouquinho? Por favor, se cabe interromper aqui. É só fazer um comentário, né, que eu acho que talvez possa ser o raciocínio aí que você está colocando, que certa vez eu vi o Rogério Ceni falando, né, que ele começou a perceber no período que ele era atleta que ele que ele tinha muito tempo ocioso, né, de viagem, concentração e tempo em que uns ficavam jogando baralho, outros jogando videogame, e ele não gostava nem de uma coisa nem outra e estava ali sem fazer nada vendo televisão. E aí ele começou a perceber que aquele ali era um momento certo, pronto para ele estudar, para ele se preparar, para ele ganhar conhecimento. E aí nisso ele não estava nem falando de carreira de treinador, nada, mas falava de ganho cultural, né? De leitura. Ele lia muito, começou a fazer curso online e tal, e que ele despertou uma paixão na leitura, em descobrir novas coisas, porque tem a ver com o que você está falando de aproveitar o tempo, apesar de não ter falado com esse enfoque,
mas de já pensar lá na frente, agora já pensar no futuro, né? Já plantar agora. E eu, que não sou atleta, olho para vocês assim, vejo que vocês, pô, treinou um período e no outro período não tem treinamento, é um tempo que você tem para produzir outras coisas. Vai viajar, pô, tem o tempo na viagem para produzir, né? Então, acho que casa um pouco do que você falou. Com certeza, doutor Roberto. Obrigado pela contribuição. O capital intelectual, você não vai tê-lo se você não investir também. Já que o capital financeiro, a gente precisa de aportes de volume para lá na frente você ter condição de usufruir daquilo, intelectualmente é a mesma coisa. Se eu vou querer gerar valor fora da quadrinha, da forma que eu escolher, eu preciso me dedicar a isso. Não vai ser do dia para a noite. Inclusive, eu coloco lá no material que eu escrevi sobre isso um aspecto simples. Vamos supor que eu queira, doutor Roberto, puxando para a sua área, trabalhar, advogar. Eu quero advogar no final de carreira. Aí eu não faço a mínima ideia do quanto que eu vou receber depois lá no final, quando eu já tiver feito a faculdade, né, me preparei certinho e fiz a prova da OAB, enfim, fiz o dever de casa. Beleza, mas quanto que isso vai me gerar de renda? Simples. Faz uma pesquisa. Entra no LinkedIn, conversa com o escritório da área que você quer trabalhar, veja quanto que um profissional inicial que está no início de carreira, quanto que ele normalmente, qual a faixa salarial que ele tem. Com esse dado, você simplesmente junta com o que você levantou, que provavelmente você vai identificar, você vai conseguir financeiramente, e aí você vai ter uma projeção de renda lá na frente. E aí você não vai ter aquele choque do dia que você parou de jogar com uma diminuição abrupta da renda. Então, muito interessante seu comentário, e a gente tem que se preparar, sim, e dedicar, investir tempo intelectual também. Mas vamos voltar ali para o paralelo que eu chamei a atenção anteriormente. Como eu disse, trazendo o exemplo aqui do nosso presidente e a gente puxando para a área de investimentos, eu vou chamar a palavra aqui para algum de vocês, já que o Leco ainda não chegou, para a gente responder essa pergunta aqui, quem é você? Eu vou começar com você, Rafinha. Na sua concepção, né, enfrentando o Leco várias vezes, vendo ele jogar por muito tempo, quais são as maiores virtudes, as principais características dele dentro da quadra? Bom, vou tomar aqui a palavra para falar. Mas o Leco, sempre que eu enfrentei ele, um cara muito competitivo, cara. Muito competitivo e profissional ao extremo, sempre defendendo com muita garra a equipe que ele estava. Para mim, essa é a maior qualidade dele. Legal. Agora eu vou jogar para você, Gui. Falando do Gui, na sua concepção, dentro da quadra, quais são suas maiores virtudes? Técnicas, táticas? O que você considera que são suas maiores virtudes? Minhas maiores virtudes, tipo, competitivo também, mas eu digo, como que eu posso te dizer, muito, 1-para-1, não falando, passe, chute. mais agudo, mais passe, né? Eu achei que você estava perguntando sobre a questão de ser guerreiro, competitivo dentro de quadra, mas minhas características mesmo é mais agudo, né? A gente se enfrentou bastante também, vocês, quando estava em Concórdia. Acho que eu mudei muito meu estilo de jogo agora, né? Mas continua ainda sendo muito agudo e o passe, né? E muito passe, finalização. Antes era mais 1-para-1, né? Hoje eu não me considero esse jogador mais assim de 1-para-1. Acho que a gente Legal. fica mais velho, amadurece um pouco também, né? Legal, cara. Muito obrigado, Gui.
Vocês percebem que o Gui colocou uma coisa muito interessante, que o amadurecimento fez ele se tornar um atleta talvez com um estilo de jogo um pouco diferente, mas acredito que você se sinta bem assim, né, Gui? Você gosta de jogar mais hoje nesse formato. E o Leco, o exemplo que o Rafa colocou, um cara muito competitivo e também um cara que a gente sabe que ganhou inúmeros títulos, conquistou muita coisa, tendo características defensivas, tendo uma série de elementos físicos no jogo que ele entendia muito bem que eram as principais virtudes dele. Assim como dentro da quadra, a gente precisa entender qual o nosso papel, quem somos nós, como a gente vai entregar valor dentro da quadra. Se a minha forma principal de jogar é 1 contra 1, eu preciso estar em situações que eu vou usar o 1 contra 1 a todo momento. Talvez eu não seja um cara de 1 contra 1, então eu vou lá nas fases, principalmente as fases defensivas do jogo, eu vou soltar a bola mais rápido, que aí eu vou conseguir atingir mais valor. No aspecto de investimentos, é a mesma coisa. O investidor que tem sucesso, que tem perenidade, é aquele que tem autoconhecimento suficiente para entender como que ele vai utilizar o mercado financeiro a favor dele. Ele tem o que eu chamo de adequabilidade. O que é adequabilidade? Eu vou investir com um método, uma estratégia que seja condizente com a minha realidade. Se eu vivo do futsal, eu treino de duas vezes por dia, de manhã e de tarde, eu tenho que descansar na intrajornada, eu faço uma faculdade à noite, eu tenho minha família, eu não posso ter uma estratégia de investimentos que eu vou ter que dedicar 2, 3 horas por dia, 4, 5 horas por dia. Eu tenho que ter uma estratégia de investimentos condizente com a minha realidade, que seja adequada à minha vida, à vida que eu quero ter. Então, a primeira reflexão para a gente guardar aqui, para lá no fim a gente fazer uma conclusão, é: o investidor precisa de autoconhecimento e de uma estratégia adequada para a vida dele. Seguindo, agora eu vou jogar para o Dr. Roberto. Dr. Roberto, imagine que você foi num evento lá da Liga, você foi de ônibus, tá? Foi lá, teve uma reunião cansativa e participou do evento e tal. Assim como a gente vai jogar em diversos lugares, joga e a gente tem que voltar. E nessa volta, o nosso maior desejo é chegar em casa, né? Todo mundo quer voltar em casa depois do jogo ou depois de uma reunião cansativa. E aí a gente tem a opção de entrar em 2 ônibus. O primeiro ônibus, a gente vai chegar mais cedo, meia hora mais cedo. O segundo ônibus, a gente vai chegar com uns 30 minutos depois, mas a gente sabe que o motorista vai ser extremamente prudente, vai respeitar todas as sinalizações, vai fazer ultrapassagem só nas regiões que é permitido, vai ter o máximo de profissionalismo possível. Dessa forma, ele vai chegar ali com uns 30 minutos atrasado, né? Vamos colocar assim. O outro, nem tanto. O outro, ele vai viajar com mais velocidade, não vai ter tanta prudência assim, né? Não vai respeitar tanto as leis de trânsito, mas ele vai chegar mais cedo. Qual ônibus, doutor Roberto, você gostaria de voltar para casa? No ônibus que demora mais, mas chega com segurança, que respeita as normas. Eu preferia arriscar. Queria, óbvio, que eu quero chegar mais cedo, mas, ao mesmo tempo, eu queria ter o máximo de segurança possível. Legal. E esse é o paralelo, doutor Roberto, que a gente precisa fazer também nos investimentos.
Muitas vezes, o erro mais comum, principal, é o investidor procurar um investimento pela rentabilidade. É escolher chegar em casa só olhando meia hora de antecedência, esquecendo que existe toda uma concepção de risco por trás de um investimento. Então, se você quer chegar meia hora mais tarde, mais cedo, perdão, entenda que você vai ter uma certa volatilidade no caminho. Sua carteira de investimentos, você quer ter mais retorno, naturalmente ela vai ter mais oscilações e não tem problema você topar essa jornada. Mas você tem que saber o que está acontecendo ali. Ou seja, não existe uma forma de desconectar a relação retorno e risco nos investimentos. Entenda sempre que para chegar naquele resultado é necessário correr uma espécie de risco. E talvez, se você não tiver o mínimo de autoconhecimento, que a gente falou ali há pouco, e o mínimo de conhecimento sobre aquele ativo, você vai estar despreparado para ter aquele investimento naquele momento. Então, olha que legal, a gente identificou que eu preciso ter adequabilidade e eu também preciso fazer um gerenciamento mínimo, um entendimento mínimo da quantidade de risco que eu quero me envolver para obter retornos com o investimento. E, por fim, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Aqui, ó, a gente viu os campeões, né? Quem já foi campeão da Liga Nacional e da Taça Masculina e da Taça Brasil Feminina. Diversos times, a gente olha para trás, cada um foi ganhando num ano, tem uma composição bem distinta de um ano para o outro, alguns times com mais, outros com menos, algumas surpresas, outras não. E aí eu pergunto para vocês, quem quisesse, sinta-se à vontade para responder. Se a gente tivesse hoje aqui que debater e afirmar com convicção qual time vai vencer a Liga Nacional de 2032 e qual time vai vencer a Taça Brasil Feminina de 2032. Vocês acham que a gente estaria mais propenso a acertar ou a errar? Errar. Rafa, se eu olhar os últimos campeões da Liga ou da Taça Brasil, os últimos 20, eu consigo ter uma decisão concreta de quem vai ganhar esse ano ou em 2032? Certeza errar. Não, é impossível, né? Impossível. O retorno passado, né? A gente não sabe nem se o time vai existir em 2032. A gente pode ter um palpite aqui de um time que não vai existir. Trazendo para os investimentos, reconhecer a nossa incapacidade preditiva, ou seja, ter humildade, entender que nós não dominamos nada, nenhum aspecto do futuro. Por mais que eu escute o economista, por mais que eu comece a estudar o assunto, eu comece a me aprofundar em determinadas classes de ativos, eu não vou ser capaz de escolher com precisão qual será o investimento vencedor, qual será a classe de ativos vencedora no longo prazo. Então, essa humildade, esse entendimento, também nos passa muita tranquilidade para criar uma estratégia que isso não faça diferença para mim. Eu não quero saber qual será a próxima Magalu, né? O pessoal fala muito. Qual a ação que 2021, 2022 vai triplicar, quadruplicar o capital do investidor? Eu não faço a mínima ideia e eu não quero saber. E espero que todos os profissionais do futsal, quando forem fazer seus investimentos, também não queiram.
Não se dediquem tempo buscando acertar o futuro, porque provavelmente a gente vai se frustrar. Então, vamos recapitular. Temos autoconhecimento, assim como dentro da quadra, a gente sabe o que deve fazer e como as nossas características serão potencializadas, a gente vai ter uma estratégia que seja adequável à nossa realidade. Segundo ponto, a gente talvez não queira viajar no ônibus que chegue 30 minutos antes. Então, às vezes, é necessário optar por algo que tenha uma quantidade de risco muito menor do que eu acho que eu quero correr. Na maioria das vezes, a gente tem essa convicção, mas na prática é completamente diferente. E, por fim, nós não somos capazes de prever o futuro, nós não vamos acertar. Se nem os especialistas, pessoas que vivem no mercado financeiro 15, 20 horas por dia, acertam, quiçá nós, dedicando ali um tempo mínimo. Então, esse reconhecimento também ratifica a ideia que a gente precisa de uma estratégia para juntar esses 3 elementos. Ou seja, olha o desenho da nossa estratégia se materializando. Aqui a gente tem retornos de todas as principais classes de ativos no Brasil, também a parte correspondente ao dólar, a Bolsa Americana. Observem bem que em cada um dos anos existe uma configuração diferente de qual classe de ativos rendeu mais. Um ano foi a classe em cinza, que representa a renda variável nos Estados Unidos. Um ano foi o próprio dólar, teve uma rentabilidade ali dos 47%. Outro foi a Bolsa Brasileira, renda variável no Brasil, e assim por diante. É a mesma coisa da Liga. Se a gente pegar o gráfico aqui da Liga, da Taça Brasil, cada ano vai ter um time que foi o vencedor. E ninguém lá atrás foi capaz de dizer quais times. E mesmo que foi sorte. Ele não tinha capacidade de analisar. Foi sorte. Assim como se há alguém que lá no mercado chega e fala, olha, o investimento, a classe de investimentos esse ano que vai mais rentabilizar seu capital é a X. Ele está chutando. Confia em mim, ele está chutando. Se ele acertou, ele deu um chute e aí ele está analisando o palpite para trás com inúmeras justificativas, fazendo você acreditar que ele sabia, mas ele não sabia. E aí, quando a gente entende isso, pessoal, por que não a gente ter um pouco de cada uma das classes? Já que eu tenho autoconhecimento, eu quero dedicar o mínimo de tempo possível para o mercado. Eu não quero correr riscos desnecessários. Eu não sou capaz de prever o futuro, por que não participar de várias dessas classes? Hoje é possível, tranquilamente, possível para qualquer um de nós. E essa estratégia, ela vai representar, prestem atenção nesse dado, 88% da rentabilidade de longo prazo vem por essa alocação aqui, quando você apresenta várias classes dentro do seu portfólio. Porque aí você se beneficia de todos os cenários ao longo dos anos. 88%. Não é porque eu descobri a ação maravilhosa que rendeu 1000%, não é porque eu descobri o fundo imobiliário, não é porque eu deixei na renda fixa meu capital, não é por isso. É porque você teve todas as classes de ativos e teve um portfólio diversificado. Sobretudo quando você aumenta o tempo de análise. Olha que legal esse gráfico também para a gente ir caminhando para a reta final do nosso debate. Esse aqui é a probabilidade de retorno, né, investindo na Bolsa Americana em diferentes janelas de tempo, né? Então, investindo em renda variável.
Em um dia, você tem quase 50% de chance de não ter retorno. Em um mês, isso diminui, próximo de 40%. E assim por diante. Até você chegar com 10 anos, é abaixo de 10%, em 20 anos, é quase 0%. Então, se eu investir em renda variável, tiver uma carteira diversificada e esperar quase 20 anos, a probabilidade de eu perder o meu capital é quase de 0%. Isso é uma estatística muito bem feita, né? Tem a fonte aqui do estudo, um estudo americano, e a gente pode trazer para o mercado brasileiro com certeza. Então, além de diversificar, vamos priorizar e experimentar o longo prazo. A gente vai ser muito mais assertivo e a gente vai ter uma estratégia adequada com a nossa carreira dentro da modalidade. Vamos para a prática agora, para eu mostrar para vocês numericamente que é possível e que dá para chegar lá. 2 atletas. O atleta A, ele viu a palestra aqui hoje, ele está no sub-20 ainda, primeiro ano de sub-20. Vai começar o primeiro ano de sub-20 ano que vem, está no sub-17. E aí ele vai jogar 3 anos do sub-20 e ele vai jogar mais 15 anos, vai jogar até os 35 anos no adulto. Aí ele teve o processo, entendeu que o longo prazo é que vai beneficiar ele se organiza financeiramente e ele consegue acumular R$300 por mês. E todos os meses ele vai lá e guarda R$300. Um outro ponto é que ele também é muito disciplinado, entendido, e ele fala assim, olha, eu vou aportar os R$300 por mês, mas eu também vou aumentar em 10% todo mês, todo ano, perdão, o meu aporte. Então, ele começou com 300, no ano que vem ele vai 330 e assim por diante. Eu estou falando aqui algum cenário que é longe da nossa realidade? Eu estou falando um cenário que eu preciso de conhecimento? Preciso de entendimento? Preciso. Mas com o mínimo de informação possível e com pensamento de longo prazo e disciplina, é completamente plausível para um atleta, para uma atleta conseguir. Vamos ver qual o resultado que ele chegou? Vamos lá. Em vermelho, ele chegou em R$332.355. Guarda esse número, daqui a pouco a gente fala dele. Lembrando que a taxa de aplicação, 9% ao ano, que é um valor médio, assim, a gente pode considerar, não é nenhum ônibus que vai chegar 50 minutos antes, é um ônibus ali que viaja tranquilo, que respeita as curvas, uma carteira bem montada, diversificada, que no longo prazo entrega isso aqui sim. O mesmo exemplo de rentabilidade, só que aí o atleta B, ele se despertou para esse entendimento quando ele estava com 30 anos. E aí ele quer jogar até os mesmos 35. Ele não tem nenhum resguardo, porque a carreira dele, ele não conseguiu fazer essa gestão, tudo que ele acumulou, ele não transformou em investimentos, teve outros fins, e tudo bem. Mas ele se despertou, ele teve disciplina e ele consegue juntar R$2.000 por mês. Um bom valor, um bom aporte. Ele vai ter essa capacidade. Aí ele vai ter a mesma rentabilidade, porém são 5 anos. Ele não tem 18 anos mais, ele não vai conseguir jogar mais 18. Ele vai conseguir jogar mais 5. É o planejamento dele jogar mais 5. Vamos ver onde que ele chegou. R$188.987. Com um aporte de R$2.000 por mês, também aumentando 10% assim que o ano acaba, com reajuste ainda no aporte. Ele chegou em R$188.000.
Esse valor aqui, gente, com uma carteira também média, te entrega mais ou menos um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo por mês em retorno. O valor em vermelho te entrega 2 salários mínimos. Ah, Libane, mas eu não vou conseguir viver com um salário mínimo nem com 2. Tranquilo. Você não vai se capacitar intelectualmente também? Você vai ter um acréscimo de renda aqui. Se você conseguir fazer aportes maiores que esse e chegar num patrimônio que seja suficiente para te sustentar, perfeito, maravilha. Mas quem não quer ter pelo menos 2 salários mínimos, um salário mínimo ali no final da carreira? Mas a ideia comparativa é: quanto antes você se desperta, quanto mais tempo você deixa para os seus investimentos maturarem, menor vai ser o seu esforço. Menos sacrifício você tem que fazer. Mais tranquilidade você vai ter no longo prazo. Imagina que o de 300, aí lá na frente, ele chegue nesses 2.000 até mais por mês. Imagina o resultado que ele não vai chegar. Ele já construiu o hábito, ele já tem uma reserva de emergência, né? Que a gente tem falado, inclusive eu tenho falado muito lá no meu perfil. Imagina que maravilha os resultados que esse indivíduo vai chegar, essa atleta vai chegar. Percebam, pessoal, que quanto maior o tempo, aqui tem um gráfico de análise disso, enquanto maior o tempo que você deixa o dinheiro lá, maior vai ser a quantidade de juros que você vai obter. O tamanho do resultado vai ser, às vezes, mais representado pelos juros do que pelos aportes, com muito tempo. Com pouco tempo, até 20 anos, você vai precisar aportar com muita frequência. É isso que realmente vai gerar valor para você. Todo mês você está ali no mercado colocando dinheiro, colocando dinheiro, colocando dinheiro. Então, é dessa forma que a gente precisa fazer a análise, que autoconhecimento, todas as coisas que a gente falou, analisando aqui na prática com uma carteira diversificada, uma estratégia bem montada, é sim possível um atleta de futsal, com a vida que ele tem, com o tempo que ele tem, chegar em resultados interessantes lá na frente. E eu finalizo com uma frase que eu adoro, que ela nos diz que o gênio é aquele que é capaz de tomar uma atitude mediana quando ninguém sabe o que fazer. Ou seja, o gênio é aquele que tem um respeito ao processo. Na hora que ninguém sabe o que fazer, ou na aleatoriedade da vida, ele simplesmente faz o básico. Ele tem a carteira de investimentos dele, ele só vai lá, o mundo pode estar caindo, ele vai lá e coloca o dinheirinho dele. A atitude é mediana, mas a maioria não faz. Muito obrigado a vocês. Deixo aqui mais uma vez o convite. Entrem lá na comunidade L18, um grupo no WhatsApp. Participem. Eu trago uma curadoria muito interessante, com aspectos muito legais, tanto da parte orçamentária quanto da parte de investimentos. Tiro a dúvida de vocês. Também sigam lá o canal no Instagram, completamente 100% dedicado, com conteúdos diários sobre profissionais do futsal e a sua relação com o dinheiro. Eu realmente podem anotar aí, se daqui a um tempo vocês me cobrem, eu realmente vou seguir com o propósito, com a missão de transformar a vida financeira, a relação com o dinheiro dos meus companheiros de profissão. Muito obrigado a todos, a atenção de todos. Obrigado, Libânio. Muito bom, cara, muito bom te ouvir. E a gente sabe o quanto é desafiador trazer esse tipo de conteúdo, sendo que a gente tem níveis de consciência muito diferentes das pessoas, às vezes, na mesma sala. A gente nunca sabe o que a pessoa do lado entende sobre investimentos, ou que não entende, se está começando, se está mais experiente e tudo mais. E você conseguiu trazer alguns
conceitos aqui, né, cara? Conceitos que servem para qualquer etapa da vida financeira da pessoa, né? Que é o entendimento da base por trás, é o alicerce do pensamento, né? E eu queria te fazer já aproveitando fazer uma pergunta, a gente vai abrir mais uns 10, 15 minutos aqui para a gente também te perguntar algumas coisas. Cara, como que tira hoje essa ansiedade do ganho imediato da cabeça das pessoas, cara? A gente sabe que tem essa questão cerebral mesmo, né? O cérebro é nosso inimigo nesse processo, é instintivo, a gente quer ganho rápido, a gente quer as coisas com mínimo esforço. E como é que você entende isso aí hoje, cara? Porque a gente vive num mundo hoje do resultado rápido e todo mundo quer a coisa na pressa. Ah, não, tem que se aprofundar demais, eu já não quero. E aí, como é que você vê isso hoje, cara, com os clientes, inclusive? Legal, Rafa. Inclusive, para contribuir para essa pergunta, tem uma frase muito dita que é: o maior inimigo do investidor é ele mesmo. E realmente é. Eu falo com vocês com convicção, trabalhando com isso há um tempinho já. Na maior parte do tempo, o maior inimigo do investidor é ele. Por quê? As barreiras comportamentais, os estímulos que ele tem internamente para mexer na carteira ou para seguir a dica do momento, para tentar encontrar no curto prazo, como você mesmo ponderou, os resultados que ele precisaria de anos para colher. Para não ficar de fora da festa também, né? Exato, não ficar de fora da festa. Está todo mundo ganhando dinheiro, eu também tenho que ganhar dinheiro. Os inúmeros vieses comportamentais que a gente tem, né? Entrando mais na parte de economia comportamental, quem tiver querendo começar, comece por aí. Mas hoje, Rafa, a minha visão é o seguinte: para você superar isso, não há outra forma senão um modelo estratégico que não leve essas ponderações como fatores de decisão. Quer ver um exemplo? Se você define, assim como eu defino para os meus clientes, que na classe de ativo ações, vamos dar um exemplo, ele quer ter 20% do patrimônio dele, não existe emoção nisso. Não existe ele chegar no dia do aporte e decidir se ele vai colocar aqui ou não. O desenho matemático já disse para ele que ele quer 20%. Se ele tem 15%, ele precisa chegar em 20%. Não tem processo decisório. O processo decisório aconteceu lá no planejamento. Entendeu? Então, para vencer barreiras comportamentais, você precisa de modelos que não necessitam da opinião do seu comportamento. O modelo é 100% prático e numérico. Assim como se você for fazer uma análise de um fluxo de caixa da sua empresa, por exemplo. Ah, eu devo investir nisso ou aquilo. Se você deixar para decidir no dia, você vai ser bombardeado por uma série de sentimentos seus. Agora, se você elaborou lá atrás, não, quando eu chegar nesse nível aqui de caixa, aí sim eu vou fazer investimento. Quando eu não chegar, eu não vou fazer. Pronto. Já está decidido. Então, os aspectos comportamentais são vencidos, na minha concepção, dessa forma. Obrigado, irmão. Valeu, Rafa. Eu quero, antes do presidente, que eu sei que vai se manifestar aí, quero só fazer umas considerações, assim, né? Eu, há alguns anos, também entrei aí nesse meio dos investimentos, não entendo muito, sou assim, estou sempre aprendendo, sempre tentando aprender, mas o que eu vejo que o grande desafio é tirar a cultura das pessoas, primeiro de criar a cultura de guardar, né? De ter, você falou dos aportes, nada mais é que aquela velha, o hábito antigo de você pegar e guardar embaixo do colchão, que depois virou, tira do colchão e põe na poupança, e que agora, aí depois as coisas vão evoluindo, hoje você tem muito mais acesso a outras formas de investimento mais rentáveis e mais eficazes. Então, o primeiro desafio é criar essa cultura, porque a cultura do brasileiro, ele não é ensinado a poupar ou a investir.
Ele é ensinado a gastar. O dinheiro é feito para gastar. E aí todo mundo, ou boa parte da população, e independente de quanto ganhe, tá? Porque aí você vê casos extremos, né? Tanto que ganha pouco quanto que ganha muito, que também é relativo, reclamam que não tem. A reclamação é a mesma. Não, pô, porque eu tenho conta para pagar e aí não sobra dinheiro, né? Acho que isso é uma frase que todo mundo sempre escuta, né? Então, acho que talvez para chegar nesse teu raciocínio, antes vem aquele desafio de entender da pessoa, entender o quanto é importante, o quanto pode mudar a vida dela, poupar um pouco mais, um pouco menos, e daí depois investir, né? Esse poupar no sentido de que você vai aportar em algum lugar também, não adianta mais deixar embaixo do colchão. Mas eu vejo isso como um grande desafio, porque eu imagino que você deve falar para muita gente isso, e tem gente que entende, como acho que a maioria aqui está entendendo claramente o que você quer transmitir, e outros que devem olhar e falar assim, não, mas isso não dá, é impossível eu aportar esse dinheiro, né? E a gente sabe que não, que é plenamente possível. Legal, Roberto. Exatamente isso, contribuição muito boa. E por isso que eu fiz questão de trazer um exemplo completamente plausível. Talvez os R$ 300 ali realmente não seja possível naquele momento para algum atleta ou para alguma atleta que a gente tem na associação, por exemplo. Mas, com entendimento e organização, é possível sim chegar lá e, sobretudo, quando você observa que, poxa, se eu fizer isso, eu tenho um horizonte legal lá na frente. Imagina se todos os atletas do futsal tivessem pelo menos um salário mínimo de renda passiva quando parassem de jogar. Pelo menos, né? Alguns mais organizados, os que tiveram a felicidade de ter melhores remunerações e de conseguir juntar um valor muito grande, beleza, esse sim faz parte, eles vão ter lá os recebimentos maiores também. Mas um salário mínimo é possível sim, gente. 2, né? No caso que eu coloquei, ainda foram 2. Então, a organização é fundamental, a gestão financeira pessoal é fundamental, mas eu quis trazer hoje, que normalmente é onde gera mais curiosidade, beleza, eu estou guardando, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Qual estratégia que eu vou ter? Eu preciso ficar 5 horas por dia na frente do computador estudando sobre investimento? Não preciso. Então, é mais ou menos por aí. Excelente. Excelente. Olá, pessoal, boa noite. Fala, presidente. Chegando Tá de uniforme ainda? Tá de de uniforme uniforme? ainda? Pô, Acabei de que chegar, obrigado. cara. Acabei de chegar, Roberto. Não queria perdi até muito da palestra e certamente depois eu vou ver no nosso canal do YouTube lá para acompanhar tudo, Libânio. Eu consegui acompanhar o final ali, uns 10, 15 minutos atrás, e queria dar parabéns para ti, cara. Pô, muito legal. E momentos como esse, a gente vê que o nosso propósito está sendo cumprido, né? Pessoas mudando de visão, sendo disruptivas, que a gente fala, né? Pessoas saindo de dentro daquela mesmice e fazendo acontecer, né? Você, com certeza, na tua vida pessoal, já fez isso, né? Há algum tempo, e está ajudando agora muitas outras pessoas também ter uma visão de fora, assim, do que está acontecendo na própria vida e tendo a oportunidade de mudar elas, né? A partir do momento que a gente entende que o dinheiro consegue trabalhar para a gente e dar uma renda passiva, cara, isso é muito gratificante, assim, do ponto de vista de segurança, né, para a gente, para nossa família, saber que tu está conseguindo criar um capital que vai te render um salário, digamos assim, né, uma coisa que é difícil para nós, brasileiros, entender, né, como a gente sempre fala disso da cultura, né, o que a gente pensa, a primeira coisa, vou parar de jogar, o que eu vou fazer? Vou abrir um negócio. Abrir um negócio como, cara? O que você se capacitou para tal negócio que você vai abrir, né? Às vezes a gente bota em risco todo o capital que a gente reuniu durante a nossa carreira num negócio que a gente não é capacitado para fazer, quebra,
e aí perdeu todo o capital acumulado e tem que cair no mercado de trabalho sem capacitação nenhuma, que a gente sabe que às vezes é difícil na nossa profissão, né? Então, acho que esse é um erro gravíssimo dos atletas. Não sei se tu tocou nesse assunto não durante a tua palestra, mas é a partir do momento que a gente começa a entender que o empreender não é a única opção, que a gente pode sim ter uma renda passiva através de nossos investimentos, nossos planejamentos, né, financeiros. Eu acho que o negócio fica muito mais claro e dá muito mais segurança para a gente tocar a vida. Então, eu queria dar os parabéns, cara, por você estar fazendo isso, e eu fico orgulhoso, cara, de ver esse movimento que nós estamos fazendo com a Bafes impactando na vida das pessoas. Você, daqui a pouco, alguém conseguir tirar daqui o que você falou e fazer a sua vida ser melhor, né, cara? Sua vida financeira ser melhor, com certeza o projeto já foi um sucesso e pode certeza que essa é uma das ações que nós todos da Bafes estamos fazendo, entre outras tantas, né? Parabéns de novo, Libani. Obrigado, Leco. Obrigado mesmo, cara. E eu até trouxe aqui antes, primeiro falei sobre isso, que você pontuou, o quanto nós temos sim que investir intelectualmente na nossa capacidade. Não adianta eu chegar com 30 e tantos anos, no final, na reta final da carreira, e aí que eu vou me pensar em buscar uma capacitação. Está tarde já. Você vai ser inserido no mercado de trabalho com muito mais dificuldade. Você vai gerenciar seu próprio negócio no escuro, se você não se preparou. E não precisa fazer 10 faculdades, 20 cursos. Não. Se você tem o hábito de estar ali dedicando capital de tempo para ter capital intelectual, você vai conseguir ter um nível legal lá na frente. Pelo menos saber para onde ir, para onde procurar, você vai ter. E Leco, também trouxe você aqui como exemplo, né, no início da palestra, falando sobre autoconhecimento, né? Fiz um paralelo sobre o seu autoconhecimento dentro da quadra, o quanto que você conseguiu gerar valor com as suas capacidades, até pedi o Rafinha para te descrever, e esse é um entendimento também para a sua vida enquanto investidor, para a nossa vida enquanto investidor. Se eu tenho uma vida ali de 2 horas de manhã de treino, 4 horas, e à tarde mais 2 horas, eu preciso de uma estratégia de investimentos que seja condizente a isso. Não posso ficar pendurado no computador tentando bater o mercado todo dia, eu não vou conseguir, né? Não adianta, vai ser muito difícil. Posso até conseguir, mas vai ser difícil demais. E eu não tô, quem está falando aqui, gente, não é quem não tentou. Eu já tentei e me frustrei e perdi dinheiro, porque eu achei que eu estava pronto. Eu achei que com um pouquinho de conhecimento que eu tinha na época, que eu ia ser o bambambam. Bam, bam. Aí eu aprendi, gastei uma grana que eu chamo de custo do aprendizado. E hoje eu estou aqui com essa ideia. Poxa, cheguei numa solução que é possível sim um atleta, com a jornada de trabalho que ele tem, com um mínimo de dedicação mensal para investir, ele vai conseguir ter um caminho para ele. Muito legal, cara. Ô, Libani, deixa eu fazer um paralelo rapidinho aqui, também não tomar muito tempo de vocês. Eu estava atrás do investimento agora, até tentando colocar alguns colegas no negócio. Eu tenho um amigo muito próximo que trabalha com energia fotovoltaica, com painéis solares e tal. E apareceu uma oportunidade de negócio, cara. E só que assim, a visão não é eu tirar o meu capital para investir nisso. É eu fazer um empréstimo, um financiamento no banco, porque como não existe manutenção, não existe muita coisa que vai me comprometer de tempo, coisa assim, com isso, fica uma renda passiva, porque iria instalar o sistema solar ali de energia, parte do meu lucro, eu ia vender essa energia, parte do meu lucro eu iria pagar o meu financiamento e outra parte estaria entrando para mim como uma renda passiva. Aí tem um outro problema. Para você ter uma quantidade significativa de valor, você precisa ter crédito no banco. E como que tu tem crédito no banco? Se você nunca teve uma carteira assinada, se você legalmente, né, juridicamente, nunca teve uma fonte de renda, porque a gente nunca teve essa legalidade,
E aí que entra esse paralelo que eu falo da gente, dessa nossa briga, né, por estar formalizando a nossa relação de emprego, né? Eu chego no banco hoje, os caras vão puxar o meu histórico ali para aprovar um crédito para mim, né? Não falando de mim, falando muito do geral dos atletas, né? Ele vai pedir a tua fonte de renda. Tua fonte de renda qual é? Tu não tem carteira assinada, tu não tem um contrato, às vezes, com o clube. Então, como que um banco vai te emprestar um dinheiro se ele não tem uma garantia que você vai pagar ele, porque tu não tem fonte de renda legalmente? Então, é isso que também a gente empaca muitas vezes em alguns negócios, porque a nossa vida, o sistema está errado, e é para isso que nós estamos lutando também, para que os atletas tenham cada vez mais essa dignidade, né, de seus direitos garantidos, né? Exatamente, muito legal, cara. E análise de crédito, os bancos são extremamente minuciosos, olham em cada detalhe, porque, infelizmente, muitas pessoas realmente deixam de pagar. E o cara que quer pagar bonitinho, certinho, ele vai sofrer, porque ou ele não vai ser aceito pelos fatores que você falou, ou ele vai ter que pagar um crédito, às vezes, extremamente alto, que inviabiliza o negócio, né? E para complementar isso que você está falando, a gente conseguindo ter um formato em que seja legal, que a gente tenha recebimentos garantidos ali em carteira, na forma trabalhista certinha, se eu não tiver o cuidado com a minha gestão para pagar as coisas em dia, para ter um acompanhamento com o meu cartão de crédito legal, para ter um score, né, que é o nome técnico que o banco dá para o seu histórico, você também não vai conseguir o crédito, porque eles vão estudar a sua jornada e vão identificar que você provavelmente não vai ser um bom pagador. Então, além da regularização, que é um fator coletivo que a gente precisa demais, também a gente tem que fazer o dever de casa na gestão financeira pessoal. Perfeito, Libânio. Eu queria aproveitar aqui, não sei se o Gui também tem alguma pergunta, né, Gui? Fica à vontade. Sei que o Luiz está na aula, Mandinha, não sei se está por aí, mas se tiverem mais alguma questão aí, fiquem à vontade, tá, gente? Ô, Libânio, você falou em estudar, né? O banco estudar a pessoa, né? Agora eu queria estudar você um pouquinho, cara, entender, cara, como é que você se organiza? Eu acho que eu nunca te perguntei isso aí, cara, mas como é que é a tua rotina para você se organizar hoje com o futsal, a empresa e também ter tempo para estudar, para buscar conhecimento novo, se atualizar? Tu tem uma rotina diária hoje que você segue, assim, um modelo talvez que você siga há um tempo já que dá resultado para ti? E para ser marido também, né, Rafa? Que toma tempo também, dono de casa, marido. É bom, né? De vez em quando é importante, né? Bom, Rafa, eu sempre fui obrigado a ter uma gestão do tempo boa, porque eu estudei. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Para mim tinha travado aqui. Eu estudei em um colégio que me exigia muito no tempo, né? Uma dos principais colégios de Belo Horizonte, e ele te sugava demais, muitas tarefas, você ficava na escola quase o dia inteiro, e aí comecei, já treinava futsal há um tempo, às vezes treinava futebol também. Então, eu fui obrigado, na marra, a aprender a gerenciar o meu tempo, que sempre foi escasso. E eu consegui construir algumas ferramentas que me ajudassem, né, ao longo dessa jornada. Primeira coisa, todos os meus dias eu tenho uma lista de tarefas. Todos os meus dias, todos, 100% dos meus dias, eu tenho uma lista de tarefas e ela tem uma condição hierárquica e eu só finalizo o meu dia depois que eu fechei aquilo tudo. Porque a lista, ela não é a melhor, não é a ferramenta maravilhosa, mas ela te dá organização mental. Ela te proporciona uma capacidade de, poxa, eu vou seguindo aqui, e ela ainda te dá realização. Porque depois que você executou uma tarefa, 2, 3, você, pô, não, vou matar mais essas 4 aqui que eu quero finalizar bem meu dia. Então, o simples fato de ter que o pessoal chama, né, de to-do list, né, que é uma lista do que fazer,
já é uma ferramenta fundamental e que eu utilizo. E outra coisa que, infelizmente ou felizmente, foi uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, é que eu tenho pouquíssimos momentos de entretenimento. Pouquíssimos. A minha vida inteira, o meu entretenimento foi dedicado a aprendizado. Eu vejo pouquíssimas séries, vejo pouquíssimos filmes. O tempo que eu tenho normalmente de entretenimento é o tempo que eu fico com a minha esposa, que a gente está conversando, mas nos meus intervalos é descanso, estudo, trabalho. Então, é um sacrifício que eu faço, mas não é nada pesado para mim, porque eu tenho o mesmo prazer de estar assistindo uma série no Netflix, eu tenho um prazer de estar aqui lendo um artigo novo, vendo um gestor, uma carta de um gestor e aprendendo com ele. O nível de prazer, para mim, é muito semelhante. Então, acredito que isso também me auxilia nessa jornada, né? É um entretenimento produtivo, né? É ócio produtivo. É isso aí. Perfeito, cara. Obrigado, tá? Obrigado você, Rafa. Galera, acho que é isso. Alguém mais quer contribuir com algo? Senão a gente vai dando encerramento aqui também. Até para não ficar muito tarde aqui, né? A gente já tinha marcado às 8, já é 9h30. Mas, então, vou encerrando, Libânio. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Pô, prazer ter você conosco. Falar também, né? Nós temos a parceria agora da L18 com a BAFS. Então, foi algo que você não falou. Se quiser falar também, né? Rapidamente aí sobre isso, acho que é bem válido. Com certeza, né? A parceria está de pé. Inclusive, tá, pessoal? Queria compartilhar com vocês em primeira mão. Já houve um cliente L18 que veio e aproveitou o desconto da BAFS, tá? E possivelmente também já vai ter mais um aí em breve. Ou seja, a BAFS já está proporcionando, além das inúmeras condições, também na minha empresa, um desconto lá que é significativo, né? Que eu coloquei. Então, é uma conquista para todos nós, né? Ter associados também pleiteando isso aí é muito legal. Mas, assim, a minha empresa está lá dedicada e pronta para receber quem realmente sente que precisa, que quer uma aceleração financeira, seja do ponto de vista orçamentário, né, para ajudar na organização, no controle do dinheiro, na gestão do dinheiro, seja para investimentos, quem já tem patrimônio mais consolidado, quem já consegue se organizar e guarda dinheiro todos os meses e não sabe onde colocar, eu estou à disposição. Também para tirar dúvidas, né? Olibane, eu preciso conversar com você uma coisa, você me esclarece uma coisa, com o maior prazer do mundo, né? A gente marca um bate-papo, converso, e esclareço, direciono, né? Eu tenho muito prazer em ver quem tem interesse de aprender e eu ajudo ali nesse processo para ele seguir com as próprias pernas, tá? Então, estou à disposição e muito feliz com essa parceria ABAF-CL 18. Que bom, Libane. A gente fica feliz que já está rendendo frutos aí para todos nós, cara. Mais uma vez, obrigado, tá? Prazerzão ter você aqui Obrigado conosco. você. E quem sabe um dia Obrigado, mais para Libane. frente a gente faça um outro evento também, Com certeza. tá bom? É Galera, isso boa aí. noite aí. Valeu, Libane. Obrigado aí, tá excelente. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Valeu, Bom gente. descanso. Boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu, Excelente rapaziada. aqui. Obrigado. Valeu, Gui. Obrigado, Libânio, valeu. Boa noite. Libane, só me passa de novo o host ali, por favor. Tá só contigo Beleza. agora. Make host. Aí, Feito. beleza. É isso, pessoal.